Oi, pessoal, que bom que a gente está junto de novo. Passou tempo, né? Senti falta desses nossos encontros. Nós já estamos em março e hoje, dia 24, isso, dia 24 de março, é o nosso primeiro encontro do coletivo Filhas da Mãe aqui pelo nosso canal no YouTube, com o programa Terceiras Intenções, numa terça-feira. Foi uma luta, mas a gente conseguiu que fosse nesta terça-feira. E eu vou explicar já já para vocês o que, que aconteceu. Mas então, nós estamos aqui no nosso quinto ano juntos, juntas, e conversando sobre a nossa realidade de cuidadoras familiares, tudo que envolve, assuntos que são importantes para a gente acompanhar, como é que está o mundo e como é que está o nosso país nessa área e o que, que tem sido feito para facilitar a vida das pessoas, das famílias, das mulheres principalmente que cuidam de seus familiares idosos, como também da realidade que é envelhecer no Brasil de uma forma saudável. E esse vai ser o nosso tema da conversa de hoje, que é uma rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. Então, pessoal, existe no mundo uma rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. E aqui no Brasil tem também agora como é que eles chamam? Um programa nacional de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. Desde sexta-feira, dia 20 de março, foi assinada essa portaria. E nós convidamos para este nosso primeiro programa Terceiras Intenções de 2026, Cristina Hoffmann. Chega mais, Cristina, que eu vou contar quem é Cristina. E vocês não imaginam, a Cristina Hoffmann, ela está lá. É Santa Catarina ou é Paraná? Agora eu fiquei na dúvida. Paraná, Pato Ela está Branco. em Pato Branco, no interior, lá no Paraná. E assim, foi uma surpresa, né? Porque a gente estava planejando que o nosso encontro fosse ser mais fácil, né? Fosse ao Sim. vivo. E esta conversa, excepcionalmente, não está sendo ao vivo, ela está sendo gravada, porque Cristina teve vários problemas aí nessa trajetória não, nesse voo até chegar Pato Uma Branco, aventura, pegou né, Mônica? ônibus. Hã? Como Uma é que é? aventura. Uma aventura boa. Cristina passou por uma aventura e aí tudo para participar de um evento lá, para fazer uma palestra, né? Que vai ser nesta terça-feira, que nós estamos conversando à tarde. Agora são 2 e pouco da tarde. A gente está gravando para vocês assistirem logo mais. Então vamos lá, vou contar para vocês quem é Cristina Hoffmann. Ela é consultora atualmente da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, ligada à Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. E a Cristina, ela é uma psicóloga sanitarista, especialista em envelhecimento e saúde da pessoa idosa, mestre em saúde pública, doutora em psicologia clínica e cultura. Ela trabalhou 21 anos no Ministério da Saúde. Poxa, uma super experiência, Bastante né? tempo. Esse trabalho, muito tempo. E atualmente ela é consultora, então, da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, nos temas de envelhecimento saudável e saúde mental. Não, e para completar, ela ainda é pesquisadora do grupo Envelhecer Cotidiano da UNB. Uau! Um bocado, tem um super currículo, Cristina. Muito Parabéns pela obrigada, sua Mônica. caminhada. Obrigada. E aí, bem-vinda! Obrigada. Eu que agradeço aqui estar nessa oportunidade, podendo estar conversar. Quando Cosete fez o convite em nome do coletivo Filhas da Mãe, eu digo, não dá para negar, né? E a gente eu acredito em especial muito no programa que vocês conduzem. Acho que é um espaço de extrema importância para que a gente possa estar comunicando, conversando. Então é um prazer muito grande. Obrigada pelo convite. Infelizmente hoje não deu para ser ao vivo, né? Mas a gente está quase ao vivo, né, Mônica? Daqui a Não é? A pouquinho. gente está fazendo de conta. A diferença e que eu vou sentir muita falta, pessoal,
é não ter as perguntas de vocês, é olhar aqui na lateral da minha tela do computador, ver a participação, os comentários, a apresentação de pessoas de várias partes do Brasil e perguntas, enfim, o envolvimento, a participação de vocês, né? Isso eu vou Com sentir falta, assim. certeza, faz uma falta. E, de qualquer Faz. forma, Mônica, eu me disponho para aqueles que tiverem alguma questão ou que queiram apresentar alguma pergunta, depois vocês podem entrar em contato comigo, você, Cosete, enfim, o grupo, e eu vou ter o maior prazer também em responder e manter contato, tá bom? Oh, delícia, super generosa, muito obrigada. Escutaram aí, né? A gente Obrigada. passa o contato então depois da Cristina. Cristina, vamos começar com uma pitada mais pessoal. Depois Uhum. de ler aqui o seu currículo, da sua trajetória, essa conexão com o envelhecimento saudável, que é o seu tema dos últimos anos. Quanto tempo você está na OPAS como consultora? Eu tô na OPAS, vão fazer 4 anos. Foi em 2022, dezembro de 2022, que eu fui como consultora para o envelhecimento E saudável. E como é que você foi se conectando e se ligando cada vez mais a esse tema? Uhum. Por Então, quê? como você falou, eu sou psicóloga, né, e sou do Rio Grande do Sul, originalmente. Fui para Brasília em finalzinho, meio de 96, para trabalhar. Eu trabalhava com saúde mental já, né, logo que me formei. Sempre trabalhei com políticas públicas, mas muito mais no campo da saúde mental em geral, no campo da dependência química, enfim. E quando eu fui para Brasília, eu trabalhei em alguns órgãos federais e em 2001 eu fui convidada para trabalhar no Ministério da Saúde, especificamente no campo da saúde mental. E em trabalhando no Ministério da Saúde, a gente trabalha de uma forma bastante articulada, né, com outras políticas, enfim. Em 2012, eu fui convidada para coordenar a área de saúde da pessoa idosa no Ministério da Saúde. Fiquei até ir para a OPAS em 2022, inicialmente como coordenadora e depois, nos últimos anos, como consultora lá da mesma coordenação de saúde da pessoa idosa. E o mais interessante, isso eu acho que é bem importante, porque quando a gente fala de envelhecimento, a gente pensa necessariamente ou precisa que nós estejamos atentos ao nosso próprio processo também de envelhecimento. E essa era uma Hum, questão constante quando eu fui e passei a coordenar a área, eram muitos temas, muitas questões, eu também fui aprendendo enquanto estava desempenhando a função de coordenação. E cada vez que eu via um tema, que eu entrava em contato com os grupos, com diferentes políticas, e foi criando em mim assim, um interesse muito grande, um envolvimento muito grande com a temática. E quando você entra, você não consegue mais largar, viu? Isso é muito interessante, porque eu vim, então, de todo um processo de discutir a questão da saúde mental, no seu aspecto mais amplo, e aí foquei especificamente no campo do envelhecimento e da saúde da pessoa idosa. Em 2022, a Organização Pan-Americana da Saúde, né, como você falou, que é o braço da saúde para as Américas da Organização Mundial de Saúde, teve abertura de um concurso, porque lá eles abrem concursos sistematicamente para diferentes áreas, diferentes temas, e foi a primeira vez que abriu o concurso para o tema do envelhecimento. E aí eu que tive foi lá a por volta de possibilidade. 2022. Foi em 2022, exatamente. E aí passei, então, a também desempenhar, né, sair do Ministério, fui para a OPAS como consultora para envelhecimento saudável. E nos dois últimos anos, eu agreguei, então, também essa tarefa de também responder pelo tema de saúde mental por conta da experiência, da trajetória, e muito interessante porque os temas conversam muito também, né? Quando a gente fala de envelhecimento, tema de saúde mental, que envolve toda essa questão do seu bem-estar mental, físico, de toda essa questão ampla da sua saúde, das suas relações interpessoais, acabam conversando muito. E então, estou até hoje lá, né, nessa função, e gosto muito, né, e me dá uma oportunidade muito grande de conhecer diferentes pessoas, diferentes espaços, lugares, né,
E o que a gente tem visto hoje, eu ainda estava conversando com alguns colegas aqui, eu estou em Pato Branco porque está acontecendo um seminário internacional com pesquisadores, gestores de diferentes países aqui no Paraná, e a gente estava conversando do quanto que cada vez mais essa temática está vindo para a pauta. Isso é uma questão muito importante, né? Não só para a pauta técnica, mas para a pauta política. Esse é um desafio muito grande, né? Falar do envelhecimento, trabalhar toda essa questão política que envolve, né, que precisa envolver as diferentes políticas públicas, porque nós estamos cada vez mais envelhecendo, e isso é muito bom, mas precisamos realmente nos preparar enquanto país, enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto família, enfim, em todas as É dimensões. interessante, é interessante isso, que é uma realidade que a gente está envolvido por ela. E assim, e ela tem todos esses níveis. Tem o nosso nível pessoal, familiar, tem o nível público, né? Tem o nível de sociedade, né? São vários olhares e necessidades de envolvimento de todas esses atores, como se fala, né? Sim. Dessas pessoas e entidades e grupos que participam, porque vivemos essa realidade, né? E não é Uhum. algo que a gente tem que viver sozinho, em casa, família, só. Não é uma Exatamente. coisa individual, familiar, Não né? é uma coisa Tanto individual. é que, tanto é que o Plano Nacional de Cuidados é um reconhecimento disso, né? Então, Sim. de que é algo que é social, né? Exatamente. E te ouvindo também, Mônica, te escutando, uma outra questão que é muito importante que a gente tenha sempre em mente é que cada envelhecimento é único. Isso é uma questão muito importante. Não existe uma receita pronta, não existe uma proposta única, porque nós somos muitos tipos de envelhecimento. A gente poderia dizer que cada um, podemos ser irmãs gêmeas, cada uma vai ter um processo, Isso. porque nós temos relações distintas, com pessoas distintas, a gente vai ter muitas vezes profissões diferentes, a gente vai morar de repente em lugares diferentes, e são muitos os fatores que impactam no nosso envelhecer. Essa é uma questão muito importante, que a gente tenha essa clareza do quanto que é importante termos redes de apoio, redes sociais, essa questão que não é só nós enquanto indivíduo, mas nós também enquanto pertencente a um grupo social, e o quanto que a nossa trajetória de vida impacta nesse processo de envelhecer. Essa é uma questão muito importante. Sim, você quer dizer assim, a nossa trajetória pessoal, ela determina, não, assim, não definitivamente, mas ela influencia muito sobre como vai ser o nosso envelhecimento, né? E aí, Influencia muito. isso se conecta com a nossa realidade individual, pessoal, com todos os desafios que são para viver, para estar vivo, né? Para viver em sociedade, coletivamente, todos os desafios que a gente enfrenta, eles também vão influenciar e vão estar presentes nesse momento da velhice, né? Sim, e são influenciados por diferentes fatores sociais. Por exemplo, o fato de nós sermos branca ou negra, o fato de eu ser mulher ou homem, o fato de eu ser, dependendo do meu gênero, da minha grau de instrução, ou de educação, ou de acesso que eu tenho a serviços, se eu moro no meio mais distante, rural, ou se eu moro num grande centro, todos esses aspectos, de alguma forma, influenciarão o meu processo de envelhecer. Então, eu influencio e sou influenciado também, porque tem questões que são pessoais, únicas, e tem questões fundamentais desse meio. E isso é muito interessante a gente iniciar a conversa dessa forma, porque esses são a base do conceito de envelhecimento saudável da OMS. Muitas vezes a gente escuta assim, envelhecimento saudável, a gente pensa que meio que quase que automaticamente, estamos falando de saúde. Não Isso. necessariamente. O conceito de envelhecimento saudável, ele fala desta relação, desta troca, interação entre características que são minhas, individuais, sejam mentais ou físicas, com o meio onde eu vivo, onde eu circulo,
E esse meio é desde o meu grupo familiar, o bairro, o prédio, a cidade, o país. Este ambiente onde eu circulo, onde eu vivo, que muitas vezes me permite ser participante, ativa e outras vezes não, Uhum, ele está muito relacionado com as relações que eu estabeleço, né? Como que eu me percebo enquanto uhum. pessoa idosa ou não, ou em processo de envelhecimento. Então, você vê que são muitos os aspectos que influenciam. E por isso, e isto exige que a gente tenha em mente e que a gente lance mão de muitas áreas, de muitos setores que precisam estar junto, conversando, questões pessoais, questões sociais, questão de segurança, questões de educação, participação, direitos Nossa, humanos. como é desafiador, né? É assim, é Muito complexo, desafiador. porque se toda a nossa vida ela já é algo desafiador, né, para ser vivido, né, em Uhum. vários momentos da caminhada, então imagina nesse momento, também vai ser, e aí vai ser meio como não exatamente o ápice, mas vai ser mais um momento delicado, um momento especialmente desafiador, mentalmente desafiador, existencialmente desafiador. Então, é, governos, políticas públicas, sociedade, né, que todos lidando com isso, não é simples, né? Vai Não é ser, simples. E não. tem E desafios, mas também é considerando muito. tudo, né? Sim, As considerando tudo. características. E essa questão que você traz também é importante, porque envelhecer tem e traz muitos desafios, mas também tem e traz muitas possibilidades de se reinventar, de se fortalecer, de rever questões, né, posições que muitas vezes a gente não se permitia, e em especial reconhecer as nossas capacidades e as nossas limitações também, porque temos e todos temos, e tudo bem, mas precisamos entender isso, porque uma questão que chama muita atenção, você sabe que a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório sobre preconceito e idadismo, Hum. e chama muita atenção, e olha que eu venho, né, nessa trajetória já há um tempo, quando a gente vê o resultado do relatório que diz que uma em cada duas pessoas já teve alguma reação, alguma atitude idadista em relação às pessoas idosas. Isso é uma Isso coisa dá muito 50%, né? isso é muito sério. E, É. às vezes, esse preconceito ou essa ação idadista vem da gente também. Uhum. Isso é uma É porque é questão. Quando eu não cultural, me né? reconheço. É cultura, Exatamente. né? Somos nós Exatamente. somos cultura. Aliás, você tem no seu Uhum. currículo aqui uma. O que, que é? É o doutorado em Psicologia Clínica e Cultura. Eu achei curioso, eu É, nunca tinha ouvido falar de na psicologia. UNB tem uma linha de pesquisa que fala da psicologia clínica e cultura, que é muito levando em conta essa diferença das culturas, dos ambientes, das sociedades, né, e o quanto que vão impactando no seu processo, né, de vida, de viver também. E isso também a gente se aplica, digamos assim, em todas as fases da nossa vida, em especial também aqui falando da questão do envelhecimento, porque isso também é uma outra questão. Hum, A gente precisa pensar no envelhecimento ao longo do curso da nossa vida, e a gente não tende a fazer isso. Em geral, a gente diz, ah, estou perto de fazer 60 anos, para aí que agora eu vou pensar, agora eu vou me organizar. Não, a gente precisa pensar e conversar sobre envelhecimento com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto, com a outra pessoa idosa, porque é uma etapa do curso da vida. E para isso a gente precisa conviver Sim, com as pessoas idosas, né? E não exatamente. escanteá-las, né? Se distanciar. Porque essa convivência já é uma forma é, natural de entender, de observar, né? Como é que é, né? É, E isso de também é cultura, repensar. né? Essa cultura, é Sim, aí que a cultura se impõe também, essa cultura exatamente. idadista, inclusive, né? Uhum, sim, é muito forte e o idadismo, o preconceito se dá em diferentes graus e níveis.
o idadismo, o preconceito estrutural é uma questão muito forte e ele se mostra das mais diferentes formas quando você não pensa no acesso, quando você pensa, por exemplo, num programa super legal, digital, de inclusão, e você não verificou se as pessoas têm acesso, se têm facilidade. Muitas vezes nós mesmo que temos, eu tenho acesso a computador, a celular, né? Tive acesso ao estudo, e mesmo assim tem várias dificuldades de entrar, seja num programa de, sei lá, cadastrar uma conta de banco, por exemplo, ou fazer uma revisão em algum trabalho, enfim. E essa é uma questão importante, porque em algum grau todos temos alguma dificuldade em algum campo da nossa vida, em algum campo, em algum momento da nossa história. E é importante que a gente tenha essa compreensão e que isso não seja um fator limitador, mas que seja um fator que acenda uma luzinha e diga, olha, isso é importante para mim, então como que eu posso reverter ou como que eu posso, inclusive, reconhecer? Eu tenho um limite aqui, ok, vou até onde meu limite me deixe ir. Né? Não que o outro me imponha ou que o outro me exclua, mas que eu possa avançar. Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar. Lindo, porque aí, ouvindo você, eu fiz a conexão com o nosso tema, né? Uhum, Dessa rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas, conectar essa rede com esse programa nosso no Brasil que acabou de ser criado na uhum. sexta-feira, dia 20 de março, que é o Programa Nacional de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas. Então, Sim, esse é o ponto. Porque sim. isso existe para quê? Essa amizade é para quê? Para dar acesso. A Uhum. amizade dar acesso. O Então, cuidado, cidades, como é que é participação. mesmo? Cidades e Comunidades, comunidades amigas da pessoa amigas idosa. significa que são pessoas que acolhem, que Uhum. ajudam, né? Que dão Que acesso. Né? tem um Então, olhar. vamos entrar Sim, nesse assunto, então. vamos sim. E é interessante você falar, e aí eu posso contar um pouquinho, né, dessa rede, na verdade, que, como o nome fala, é uma rede mundial, é uma rede global, que a Organização da Mundial de Saúde criou em 2010. Ela é uma rede que tem membros, a gente chama assim, membros em diferentes países. E quais são esses membros, digamos assim? Para você fazer parte dessa rede mundial de cidades e comunidades, você pode estar em qualquer parte do mundo. Você pode ser um membro, que é uma cidade ou uma comunidade. Você pode ser um membro afiliado subnacional, que significa o quê? É um estado que se filia a essa rede, tem por objetivo, um dos objetivos, estimular que mais membros participem. Por exemplo, nós temos no Brasil dois membros afiliados subnacionais, que é o estado do Paraná e o estado do Rio de Janeiro. Então, eles são nossos braços e pernas da OPAS, OMS, neste contato, nessa mobilização, nessa orientação dos municípios do seu estado. Entendi. Então, assim, porque Hum, o Estado não é ele que vai ser amigo, porque essa rede é hum. de cidades e E comunidades. comunidades. Então, não é uma rede de estados, nem de países, é uma rede bem no micro, né? Micro. E eles têm um papel fundamental porque fazem parte enquanto mobilizadores, né, dessa rede e fortalecedores. E na sexta-feira passada, dia 20 de março, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, também manifestou o seu interesse em fazer parte dessa rede, fazendo adesão à rede global e teve o reconhecimento. Então, a Secretaria dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai ter um papel também importante de fomentador das diretrizes, da missão, digamos assim, dessa rede, do compromisso de manter espaços com mais qualidade, com mais segurança, com mais inclusão, respeito aos direitos das pessoas idosas. Então, isso é um marco muito, muito importante. Nós ficamos muito felizes porque o Brasil, por meio da sua secretaria, ele está dizendo assim: olha só, a gente está se comprometendo aqui
a pensar na melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Só que para isso não basta você dizer, nossa, eu quero muito, vou fazer, viu? E aí você ganha um tapinha Só nas de costas. boca ali não Não, pode. de forma alguma. Tem um acompanhamento. Então, para você entrar na rede, também tem alguns critérios, não é nada complexo, mas são importantes que você tem que cumprir, você tem que, a autoridade máxima do município, o prefeito, ele tem que assinar um ofício, tem que dizer, olha só, eu quero fazer parte dessa rede, eu me comprometo, ele tem que indicar um ponto focal, que vai ser a pessoa que vai manter esse contato direto conosco, ele cria um grupo gestor intersetorial que pensa. Parêntese. Vamos só Uhum, abrir um parêntese aí, porque quando você legal. falou prefeito, aí eu associei a quê? A um governante, a um Uhum, governo que tem um prazo, né, determinado para durar. sim. E aí, como é que fica? Isso é muito importante, essa questão que você traz, porque é o seguinte, a adesão, ela tem um tempo que você tem que desempenhar, desenvolver algumas ações. Ah, é Porque quando você, verdade. como eu estava falando, você constitui um comitê gestor, que é representante do governo da sociedade civil, que pensam e estruturam junto, realizam um diagnóstico situacional daquele município, daquela comunidade, e que basicamente a principal parte desse diagnóstico é garantir a escuta de pessoas idosas, ou seja, fazendo grupo focal ou fazendo entrevista, são diferentes metodologias que vai se escutar o que as pessoas idosas têm a dizer da sua comunidade, de como que elas veem a questão da saúde, a questão da segurança, a questão da participação, dos direitos. E a partir disso constrói um plano de ação com meta e prazo. Nós da Ah, UMS, da OPAS, temos a função de acompanhar, de monitorar, e esse comitê gestor também. Então, quando você constitui um comitê gestor, isso é muito importante, porque quando troca a gestão, não quer dizer que seja impossível, mas é muito mais difícil você desconstruir, porque você vai aham. ter um projeto articulado, você vai ter representações de governo e de sociedade. E você já vai ter tido impacto. Sim, E ele, aí isso em faz média, uma. sim, Alimenta, né? em média, em torno de 4 anos, a cada 4 anos, você tem o seu pedido de adesão renovado ou não. Então, se você fez a adesão, recebeu o certificado dizendo que você é membro de uma rede mundial, quando você é membro dessa rede, você passa a ter a sua apresentação na página da Organização Mundial de Saúde. Então, se Uau. você entra lá e se você botar no Google Programa Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa, você vai ver todos os municípios, estados, membros que fazem parte dessa rede mundial. Então, isso dá muita visibilidade. A gente tem mais de 1.700 membros no mundo. A região das Américas é a região que mais membros tem nessa rede, tem 1.009. A cada dia muda, né? E o Brasil, você falou bem, é o segundo país que tem um programa nacional governamental, tocado pelo governo. A gente tem outros dois países, Argentina e Chile, se eu não me engano, agora, o México, eu não lembro agora de cabeça, que tem também programas nacionais, mas são ligados uma é a fundação, outra é uma associação. O Canadá e o Brasil são os países que têm programas nacionais tocados por instituição do governo, né? Mas E aí eu não entendi, porque a gente, eu falei, a portaria que criou o nosso programa aqui no Brasil, Nacional de Cidades e Comunidades Amigas, é de sexta-feira, 20 de março. assim, Mas isso que você está falando já já, acontece. já existia? Sim, sim, exatamente. Porque a rede, ela tem. Lembra que eu falei daqueles diferentes Ah, papéis na rede, né? Então, você pode ser um membro, um estado ou um nacional. E que são aqueles dois entes subnacionais que são os estados do isso, Pará e do Rio de Janeiro, que você falou. Do Ah, Paraná e do Rio Paraná e de Rio de Janeiro. Janeiro. Sim, e a rede, Então em é isso que geral, fez o Brasil estar lá já. É isso? sim, a primeira, Ah, inclusive, eu estou aqui em Pato Branco, né? Pato Branco, no Paraná, foi o primeiro município do Paraná
a fazer parte dessa rede. O Então primeiro pronto, tá explicado por que que essa nossa conversa você tinha que estar aí, não é aqui, não? É né? até simbólico, não é? Mas no Brasil, o primeiro município foi em Veranópolis, que é lá no Rio Grande do Sul, que é um dos municípios com Ah, maior percentual de pessoas idosas também, que tem ah, figuras importantíssimas na história do envelhecimento também, Dr. Moriguchi, que faleceu esse ano, inclusive, e muito importante também. Então é isso, a mas espera aí, rede, mas então só volta. Pato Branco, então, qual foi a importância de Pato Branco? Foi ele o é o primeiro do primeiro? Paraná, primeiro do Ah, tá. Paraná. O Não do Paraná é o Brasil. estado que tem o Não é do maior Brasil, número. mas do Paraná. Ok. No Brasil, nós temos 69 municípios que fazem parte da rede. A Ah, já gente tem, tem, então, né? É isso. e tá assim, a gente quer que isso expanda muito, porque nós temos muitos municípios, nós temos 5.570 municípios no Brasil. Isso, eu sei que são um É, bocado. Eu nós tinha essa temos referência. 69 fazendo parte da rede, precisamos Então, olha expandir. só. Então, ó, então vamos lá, só para consolidar aqui essa referência. Então, o Brasil já estava nessa rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas por causa de dois estados, Paraná e Rio de Janeiro, que por sua vez estimularam que 69 municípios já fossem membros dessa rede. É Na isso. Então a verdade, novidade agora é isso, ter o governo brasileiro, o país, se correndo atrás somando. para aumentar a Isso. quantidade de membros de cidades e Isso. comunidades. É Então, e isso? só complementando, Mônica, na verdade, o Brasil começa a fazer parte da rede quando o primeiro município fez a adesão. E Hum. antes de ter, inclusive, assim, não tem uma ordem, sabe? Você não Ah, tinha tá. que ter primeiro um plano nacional, depois de Não tem uma estadual. hierarquia assim. Não tem uma hierarquia, mas tem uma articulação. Isso é muito importante que você está falando, porque o Brasil entrou na rede com municípios que nem estavam, por exemplo, os primeiros municípios foram do Rio Grande do Sul, que nem tem um estado afiliado ainda, membro afiliado. E Ah, depois sim, foi é. se expandindo. Então tiveram municípios do Paraná, do Rio Grande do Sul, em Minas, em São Paulo, no Pará, no Piauí. Que Então, interessante isso. em outros estados. Então, E assim, é muito precioso porque começou ali, digamos, de município, baixo, né? Nessa isso, hierarquia isso, de essa participação. entes, enfim, governantes, né? Os Começou ali níveis no de micro gestão, né, de como a gente gestão, isso, de fala, níveis de isso, os gestão, níveis de começou gestão, por pelos uma cidade. municípios. Qual é o mesmo nome dessa do É Rio Grande do Sul? Veranópolis, Repete. Veranópolis. Veranópolis. É uma das cidades que tem o maior percentual de pessoas idosas também. Mas isso é interessante. E o que, que aconteceu? Quando o município faz adesão, você passa a ter visibilidade, você está lá no site da OMS, as pessoas começam a conhecer, começa a mobilizar o município, diferentes políticas conversam, chama a atenção, outros municípios vão se interessando. No Brasil foi assim que aconteceu. Começou com o movimento de municípios. Depois de muito tempo, nós tivemos os dois estados que fizeram adesão, e neste ano, eu não quero mentir, mas eu acho que Veranópolis, o primeiro foi em 2014, 2015. Eu nem estava na OPAS, inclusive. Faz muito tempo que fez a adesão, porque a rede Ah, começou em 2010. isso. E aí, essa entrada do governo federal é muito importante porque reforça o programa junto ao Brasil, e o Brasil também traz para si, o governo federal traz para si essa responsabilidade de apoiar, de pensar nessa mudança, porque é uma mudança, como você falou, de cultura, de compreensão, e aquilo que a gente falou bem no início da nossa conversa, né? O Brasil, como todos os países das Américas e na grande maior parte do mundo, estão envelhecendo de uma maneira bastante acelerada. Nós temos hoje 16% da população brasileira tem 60 anos ou mais, e a tendência
é que a gente aumente muito, né? 2030 a gente vai aumentar em muito esse percentual. E uma coisa muito interessante, Mônica, que a gente Hum. não falou, mas que tem uma relação direta, é a década do envelhecimento saudável, porque Ah, as e que a gente Nações está nela, né? Exatamente. As Nações Unidas, em 2020, definiu a década de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento. E por quê? Hum. Para dar uma chacoalhada nos países membros, no sentido de dizer: olha só, vocês estão envelhecendo de Uhum. forma bastante acelerada. O que vocês estão fazendo? Porque muda a forma de pensar, a forma de apresentar serviços, a forma de organizar redes de atenção, políticas. E a década do envelhecimento ela tem 4 áreas-chaves. Uma fala muito de combater o idadismo e o preconceito que a gente falou já, que isso é Uhum. fundamental. A segunda área fala muito de melhorar ambientes que têm uma relação direta com a cidade amiga da pessoa idosa, tanto que o programa Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa é a principal estratégia da década nesse eixo de melhorar ambientes. Um terceiro eixo que fala de olhar a atenção, prestar um cuidado na atenção primária à saúde, de Hum. forma integral às pessoas idosas. Não é olhar a diabetes, a hipertensão, o Uhum. problema em separado, é olhar essa pessoa idosa de uma forma integral, ela enquanto um sujeito que tem sentimento, que tem dores, que tem necessidades, desejos. E uma quarta área que é muito importante, que é o desenvolvimento de políticas de cuidado de longa duração. E aí são Hum. políticas que pensem o acompanhamento das pessoas idosas, porque essa é a grande diferença, É. por exemplo, nas ofertas no campo da saúde. O É. nosso sistema de saúde, ele tende a olhar as questões agudas, os problemas agudos e resolver. A pessoa idosa, ela traz a necessidade de um outro olhar, de um acompanhamento longitudinal, porque com isso você antevê dificuldades, previne limitações, orienta aqueles que já têm as suas dificuldades, as suas doenças. Então, é muito importante. A gente tem um número, embora não seja o maior percentual, um número muito grande de pessoas que precisam de um cuidado de longa duração, de um cuidado permanente, né, de outra pessoa, de um terceiro. Então, a Então, década do envelhecimento tem esses 4 eixos importantes. achei assim, todos com certeza são muitíssimo importantes, mas eu achei especialmente esse quarto desse cuidado de longa duração muito dentro do nosso universo, da realidade do coletivo de cuidadoras familiares, Sim, porque extremamente. isso tem impacto na qualidade de vida da família, das cuidadoras familiares, além da própria pessoa idosa. Sim, e o E isso Brasil tem também, agora a política, né, nacional de cuidados, que é muito sim, que eu importante, até né? anotei para a gente conectar e já Uhum. até fiz essa conexão mesmo. É, e aí, dentro desse momento, dessa realidade do cuidado de longa duração, os desafios, essas dificuldades, essas diferenças de realidade que você falou mais no começo da conversa, é, do que é a realidade de cada pessoa, que tem aqueles vários aspectos, né? Que tem o lado econômico, o lado de gênero, de raça, né? Essas dificuldades todas, Uhum. elas dão mais complexidade, é um desafio ainda maior se associado ao cuidado de longa duração. Eu fico Exatamente. pensando nas pessoas que não têm dinheiro suficiente, não têm dinheiro, quer dizer, o dinheiro é para sobrevivência. Imagina, Sim. aí é aquela velha história da mulher que não pode sair, não pode trabalhar, aumentar a renda da família ou a sua própria, fazer E coisas aí que você vê, interessam a ela gente está própria falando e porque tem você que está cuidar. citando um fator, um É, determinante social sim, importantíssimo, que é a questão da renda. E uma isso. outra coisa também, Mônica, associada a essa questão do cuidado, é porque a configuração das famílias também tem mudado. As Uhum, famílias não têm mais aquele número grande de filhos, onde, em uhum, geral, na isso. época dos nossos avós, talvez, enfim, que tinha, geralmente era o filho mais velho, ou que era, ou geralmente ia ser padre,
e a filha mais velha, que muitas vezes ficava como aquela que ia cuidar dos pais, né? É. Já Então, essas estava são questões marcada com esse já destino. ficava designada, né? Já tinha uma Uhum. designação. É. E hoje em dia a gente vê casais com um número menor, não é à toa que a gente também, essa é uma questão que nos Uhum. faz aumentar muito a nossa prevalência de pessoas idosas, o número de pessoas idosas em relação a crianças e jovens, porque as mulheres estão tendo um menor número, né, Que de abaixa a filhos, natalidade. a baixa natalidade, e ao mesmo tempo nós estamos vivendo mais, né? Isso é Uhum. muito positivo, mas nós não estamos vivendo mais com tanta qualidade quanto precisaríamos ou gostaríamos. É, porque Por também quê? viver mal não queremos, né? Exatamente. Então, esse é um grande desafio. Como que nós envelhecemos, e já estamos envelhecendo bastante, que ótimo, estamos Uhum. aumentando a nossa expectativa de vida, mas nós não estamos envelhecendo com muita qualidade, porque aumenta a prevalência muitas vezes de doenças crônicas. Nós muitas vezes, como você falou, tem famílias que não têm condições de sustentar um cuidado domiciliar que muitas pessoas necessitam. Muitas vezes não tem aquele condições de contratar, os cuidadores geralmente são familiares, e um cuidador familiar, em geral, é a mulher, em geral, abre mão de um trabalho, de uma atividade externa para se dedicar ao cuidado, né? Então, são Uhum. todos aspectos muito importantes que acabam impactando e precisam ser pensados. Aí você vê um pedacinho da complexidade que é Pois é. Não, você está. pensarmos e fortalecermos as políticas públicas para que Sim, realmente possam também se responsabilizar por esse cuidado, né? porque te ouvindo, eu fico aqui pensando num caso específico de uma família, não exatamente a família toda, mas de a pessoa idosa e a filha cuidadora, né? Uhum, De uma condição econômica de baixa renda. E aí o que, sim. que acontece? Essa pessoa idosa, esta mulher, ela tem que ficar presa em casa porque Uhum. não tem como ela ficar em segurança na rua, não tem para onde ela ir, então ela tem que ficar presa enquanto Um a filha serviço sai para intermediário que a trabalhar. pudesse acolher durante o dia, por Então, exemplo. aí a gente vê quais são essas dificuldades, a importância que é de ter a política pública, como agora tem o Plano Nacional de Cuidados. Então, assim, vamos conectar. Assim, a gente tem agora Uhum. mais uns 20 minutos de conversa. Vamos, assim, vamos agora no ponto objetivo da Sim, rede. Da rede da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, qual é o papel dessa organização dentro dessa rede, conectar isso com o nosso próprio Programa Nacional de Cidades e Comunidades Amigas de Pessoas Idosas, recém-lançado pelo governo federal, e ainda o Plano Nacional de Cuidados, porque tudo está sim, ligado, tudo está né? ligado, exatamente. É. E muitas outras ações. Então, exatamente. E isso tem, tudo tem uma ligação, e é muito importante. E começando, então, Uhum. quando a gente traz a proposta e a OPAS tem um pouco o nosso papel nesse todo esse cenário é de como que a gente apresenta, estimula e apoia com que os governos, seja municipal, estadual ou o federal, participe desse grande movimento, dessa grande estruturação que é ter um programa Cidade Comunidade Amiga da Pessoa Idosa no seu município, na sua região, na sua comunidade. Por quê? Um município que tem um programa, ele necessariamente vai articular políticas, ele vai colocar na mesa de negociação por meio, lembra que a gente comentou daquele comitê gestor Uhum. que Lá do tem prefeito. representante da saúde, representante da educação, representante da assistência social, da segurança, da cultura, do turismo, tem representação da sociedade civil, coletivo Filhas da Mãe, Conselho Nacional dos Direitos, Conselho, desculpa, Municipais dos Direitos, Pastoral da Pessoa Idosa, grupos, enfim, de cultura, o que seja, grupo de idosos, e esse grupo vai
pensar junto, tem a responsabilidade de identificar, por meio de um diagnóstico que faz e da escuta das pessoas idosas, o que elas entendem que é necessário para um bem viver, para uma sociedade mais acolhedora, para uma sociedade que te dê segurança ao sair na rua, que você não tenha medo porque não tem um poste com luz, ou porque você não pode caminhar porque está cheio de buraco, ou porque Isso. você não tem acesso a um serviço de saúde porque só tem escada, não tem rampa. Então, quando você pensa nesse programa e você assume essa, eu vou pensar junto, quero escutar e quero transformar esse espaço que a gente vive num espaço mais acolhedor, com mais qualidade, que propicie com que as pessoas participem, você melhora o ambiente para a pessoa idosa, para o seu familiar, para o seu cuidador, para a criança, para o jovem, para o obeso, para a gestante, para a pessoa negra, para a pessoa branca. Então, o programa, ele tem isso de essência, é como que você integra, reconhece que o envelhecimento é extremamente heterogêneo, reconhece que numa sociedade a gente precisa trabalhar diferentes aspectos e dimensões da vida das pessoas para que a gente melhore. Então, a grande morte, digamos assim, a grande proposta é como transformar ambientes onde a gente vive, onde a gente circula, onde a gente pega um ônibus, onde a gente sai para comer, onde a gente vai fazer um passeio no parque, que realmente sejam acolhedores. Por exemplo, exemplos Que é práticos. só para marcar, que é o tal, um dos 4 eixos que você falou Sim, ali da década. exatamente, o eixo 2, que é extremamente relacionado com este programa que a gente está falando, e aí, como que conversa com esse programa que foi lançado sexta-feira? Então, cada município, cada estado e o próprio governo federal, ele pode, ao aderir à rede, ele diz assim, olha só, a gente quer aderir, nós temos uma compreensão de como que a gente pode ajudar a estimular, a melhorar os ambientes. Ele pode ter programas específicos, como tem, o governo federal tem 2 grandes programas que ele está investindo muito, um é envelhecer nos territórios, outro é vida, dignidade, agora, desculpa, me esqueci o nome, mas enfim, mas não se limita só a esses 2, tem muito disso, de como que você divulga informação, informação verdadeira, que não seja fake news, como que você promove ambientes, como que você capacita profissionais, como que você fortalece políticas e pensa em políticas que apoiem famílias, que apoiem, seja com o Bolsa Cuidador, seja com a discussão de uma política que para a demência, para o atendimento das pessoas, entendeu? Então, são todos esses temas, eles vão se ligar e podem fazer parte de um programa, seja ele municipal, estadual ou nacional. Para a OMS, para a OPAS, OMS, nós temos 8 áreas que nós estimulamos que cada membro que integra essa rede tenha e proponha ação. Por exemplo, na área de transporte, na área da saúde, na área da educação, da segurança, participação social, cultura, mas pode ter outras. E o que significa isso? É que você pense o lugar onde você vive, onde você circula, você, aqui eu estou falando assim, você, senhor gestor, você que é responsável pelas políticas públicas, pense e discuta com um grupo intersetorial, escutando os interessados, as pessoas idosas, o que elas entendem que seja legal, que elas curtem, que elas acham que é importante, mas o que elas veem que também está precisando. Por exemplo, um exemplo muito prático, você faz nesse diagnóstico, digamos que você está escutando um grupo de idosos e eles falam assim, olha só, na saúde, tem programas super interessantes, academia na saúde, quando eu vou no serviço eu sou bem tratada e tal, mas o horário de funcionamento é um horário que só atende de manhã. De manhã eu durmo até tarde, eu não consigo. Assim, se tivesse um programa que pudesse ficar o dia todo, ou que tivesse horários alternados, seria muito interessante. Ou então, um idoso que mora na zona rural e ele diz: olha só, eu acho super importante a iniciativa que tem centro de convivência, mas é lá no centro da cidade. Eu não consigo ir.
Eu não consigo, porque não dá para pegar um ônibus até lá, muitas vezes é caro, não tem nada aqui na região onde eu moro. Então, isso traz questões para repensar políticas e programas. Sabe o que que, mais uma vez, te ouvindo, me fez pensar? Nós estamos aqui em umas associações, né? Eu Sim. pensei o seguinte, depende muito deste político, desta política, deste governante. Deste governante que é o prefeito dessa cidade, Uhum. ou, assim, no caso, pode ser também uma comunidade. Acho legal isso, né? De Pode poder ser ser. uma Uma comunidade, porque comunidade aí quilombola, uma escapa comunidade indígena. escapa desse formato Uhum. padrão, né, assim, Uhum. político, né, Sim, essencialmente, né, de governo, de governar. Então, assim, mas sendo um prefeito ou prefeita, esse governante, ele tem que estar muito convencido, ou ele tem que ter sido convencido por alguém da equipe dele, então ele já tem que ter uma abertura para querer se envolver em mais essa, né, de sim. formar o comitê gestor, ter metas, prazos depois do diagnóstico. E aí eu fiquei pensando numa coisa que tem muito a ver com este ano de eleições. Sim. Eu fico pensando até que ponto uma pessoa idosa estimula um governante, um ser político a prestar atenção nela. É Por muito quê? importante isso que você está falando, muito. Porque assim, eu me lembro porque ele pode ser uma pessoa muito idosa e não ser mais obrigado a votar. Então o que que Uhum. acontece? O governante olha para ele e fala assim: isso aí não vai render voto? Render Uhum. voto. Acho que isso resume a minha Sim. pergunta. E isso que você está falando é importantíssimo, porque nós temos no Brasil, e eu acredito que todos os municípios têm os conselhos de direitos da pessoa idosa. Hum, Isso é uma questão importantíssima, porque às vezes, não, mas eu não vou participar de conselho, nossa, esse negócio toma tempo e tal, mas é um instrumento importantíssimo de posição e exigência e acompanhamento das políticas públicas. Nós temos os conselhos de direitos da pessoa idosa, nós temos também os conselhos municipais de saúde, que daí são específicos para a área da saúde. Mas isso que você está falando é de extrema importância porque por que é importante que seja o gestor? Porque é quem bate o martelo, é quem toma a decisão, mas ele, ao constituir um grupo, e essa discussão não é assim de uma hora para outra, de um dia para outro, de forma alguma, porque tem uma mobilização, e geralmente quem diz assim, eu quero isso para o meu município, então quem estiver nos assistindo, que é liderança de movimento social, de grupo, que participa de conselho, seja de direito, aqui no DF tem o Fórum Distrital, de direitos da pessoa idosa, tem conselho municipal, enfim, tem conselho distrital, e nos municípios tem esses grupos, e é muito importante porque em todas, eu posso dizer sem dúvida, 90% das iniciativas partiram de uma mobilização de algum grupo social, ou de algum, às vezes, até de um como que a gente diz, um político, um vereador, um deputado que se engaja na causa, entende isso e traz essa discussão e leva essa discussão para a gestão executiva e desenvolve, articula. Então, sempre vai ter a figura do ponto focal. Em geral, é uma pessoa, a gente sugere que seja uma pessoa ligada a este governo executivo, porque esse ponto focal é aquela fagulhinha, digamos assim, que vai fazer os contatos e identificar diferentes personagens, pessoas, atores que tenham já uma abertura ou que possam ser conversados, não quero dizer convencidos, mas conversados, porque quando um gestor escuta que ele ao ter pessoas idosas mais ativas, mais participativas, que tenham condição de ter uma melhor participação, ele não vai ter um custo elevado com internação, com medicamentos, com dependência. Ele E ele precisa não vai ter investir um voto só, porque vai uhum, interferir na família na inteira, família inteira, na no grupo, comunidade na vizinha, toda. né? Assim, vai ter Uhum. uma repercussão.
Se for Exatamente. Isso é pensar muito nesse ponto de vista importante. do voto, né? Isso não É rende muito voto. importante. Pode É. render, porque aí as cuidadoras familiares vão se sentir acolhidas, Sim. compreendidas, apoiadas, né? E aí vai É. falar, esse caminho aí é bom, esse E governante é mais do que legal. isso também, sabe, Mônica, também constantemente, né? Essa temática é muito interessante que a gente está escutando aí, está pensando, está fazendo É, associação e está lembrando. E aham, mais do que tudo, eu acho também que é muito importante que cada um de nós, cada um dos que estão nos escutando, que a gente reflita também sobre o nosso processo. Quantas vezes nós, muitas vezes, nos boicotamos ou negamos a nossa condição de envelhecer. A gente parece que é o outro que envelhece, eu pareço que nunca vou envelhecer, e isso afasta. Não, e de poder reconhecer, olha, realmente eu estou nesse processo de envelhecimento, sinto que tenho algumas limitações que fazem parte da vida. Eu não vou, se eu era uma é, maratonista, embora a gente tenha alguns casos, eu não vou correr 50 quilômetros, mas eu posso caminhar 10, eu posso caminhar 5, e isso uhum, pode fazer diferença no meu processo de envelhecer, é ótimo. Agora, uma questão muito importante, eu gosto sempre de frisar isso, que em função dos fatores e determinantes sociais, a gente tem que ter muito cuidado para não colocar a responsabilização num não envelhecer positivo, digamos assim, com saúde, que a gente gostaria só na pessoa. Porque hum, lembram que são muitos os fatores que impactam. isso, Porque não tem como você olhar uma mulher que acorda às 4 horas da manhã, que antes de sair prepara a sua marmita, prepara a marmita dos filhos, muitas vezes uhum, pega o metrô, desce, pega um ônibus, trabalha o dia inteiro, muitas vezes um serviço mais pesado, seja de limpeza, seja de, enfim, uhum, no comércio, volta para casa, sai do serviço às 6, pega o metrô, pega o ônibus cheio, uhum, em pé, chega em casa às 8, 9 horas da noite, ainda tem que dar uma ajeitada na casa, tem que preparar o que, que vai fazer para o outro dia começar. E você diz assim, nossa, mas como que você não faz nenhuma atividade? Como que você não está se cuidando? Então, essa é uma questão muito importante. Que condição é essa que nós estamos dando para que a população também possa, tenha direito a envelhecer? Essa é uma questão. E outra coisa, ah, é, porque uma direitos, coisa puxa a outra, é uhum, quem está tendo direito de envelhecer no nosso país. Por que que eu digo isso? Porque nós temos diferenças de expectativa de vida, dependendo da nossa raça, dependendo do nosso gênero, por exemplo. uhum, Mulheres vivem mais que homens, embora tenha diminuído essa diferença, ainda é. Mas muito porque os homens morrem mais cedo por conta das questões de violência. Agora, isso, a questão racial é uma questão muito importante, porque as pessoas negras têm uma expectativa de vida menor, uhum, por vários fatores associados. Então, são questões que a gente precisa ter sempre muita clareza. E o programa, ele nos lembra, ele nos traz essa, esse foco, esse ponto de que nós precisamos pensar de forma integrada as políticas públicas. Nós precisamos pensar de forma integrada nas diferentes papéis que desempenhamos nessa sociedade. E que envelhecer bem não é uma responsabilidade só minha ou só da Mônica, mas de todos uhum. nós. E a gente tem o nosso papel também. Então, é uma responsabilidade da sociedade, não é só do indivíduo, né? Isso é uma questão, acho que é bem importante. Ótimo. É lindo, é importante e é isso que está presente, né, nesses Uhum. movimentos todos. Sim. Agora, você tem, assim, cresceu, vamos pensar no macro primeiro, no global. Essa rede, essa consciência global, ela está aumentando e, por sua vez, a rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas está crescendo? Eu Desde entendo que 2010? sim. Eu Você entendo que tem, não, sim. não tem essa estatística, por acaso, assim, Não, mas relevante para hoje, citar? olha, coincidentemente hoje no almoço, a gente estava conversando aqui com algumas pessoas de diferentes lugares e a gente estava identificando que no miudinho, digamos assim, a gente já percebe mudanças. Por exemplo, eu moro num bairro em Brasília em que tem um supermercado bem pertinho da minha casa, e eu tenho observado um número maior de pessoas idosas, inclusive sendo contratadas, e não
assim, é claro que isso também tem Uhum. várias questões que a gente tem que estar atenta. Que a Uhum. pessoa queira, possa e tenha condições também de trabalhar, né? Não é aquela coisa que você tem que trabalhar porque você não tem outra opção, porque senão você não vive. Mas tem aumentado espaços de reconhecimento da possibilidade da contribuição que a pessoa idosa possa trazer em diferentes campos, da economia, da educação, trabalho. Uma outra Que é questão aquilo muito que eu falei da proximidade, né? Da convivência. da convivência. Isso Outra coisa interfere. importante, muitas universidades também criaram programas e vestibulares específicos. A UNB é uma, né? A Universidade Federal de Viçosa também. Outras universidades estão criando vestibular específico para pessoas com 60 anos ou mais. E não quer dizer que seja, não, é diferenciado para facilitar. Não, de forma alguma. É um vestibular onde a É, pessoa que tem nós. 60 anos ou mais faz a prova e ela entra em cursos regulares. É, Não vai é estar ali do curso de ladinho extensão. dos jovens. Não é fácil, não é uma coisa linda, maravilhosa sempre, porque tem desafios para a própria universidade de acolher uma população que aumenta, mas também essa questão de aumentar municípios, de estar se falando, de estar se discutindo, o próprio governo federal buscar fazer parte dessa rede. E uma coisa também que eu aproveito, a gente já está encerrando, né? Isso é. A nossa, a nossa conversa, Aham. neste ano, em junho, de 16 a 18 de junho, vai acontecer em São Sebastião, na Espanha, o terceiro Congresso Mundial de Cidades e Comunidades Amiga da Pessoa Idosa. Peraí, repete. Isso é muito Desculpa que eu importante. perdi. Repete essa última frase. Em junho, no dia Hum. de 16 a 18 de junho de 2026, vai acontecer o terceiro Congresso Mundial de Cidades e Comunidades Amiga da Pessoa Idosa, em São Sebastião, na Espanha. Ah. O objetivo é reunir os países que fazem parte desta rede e ser um grande e importante espaço de troca, de articulação. E isso tem a ver com o que você perguntou, porque é um movimento, fazia mais de 10 anos que não tinha esse encontro, então mostra que é uma temática que ela vem tomando espaço, e isso é muito importante, que a gente possa conversar, e também que nós, enquanto indivíduos, também possamos trazer essa temática para as nossas conversas, seja com os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho. São questões de pensar o nosso próprio processo, que a gente fale disso, que crianças e jovens saibam e falem e saibam que envelhecer faz parte do curso da vida, faz parte, é uma etapa, não é uma fase onde a pessoa fica lá no quartinho dos fundos, que não tem participação, não, é uma fase da vida que todo mundo vai passar, e para passar bem, nós precisamos ter algumas mudanças na forma como pensamos, na forma como agimos, na forma como nos relacionamos com as pessoas idosas e com o próprio envelhecimento. Adorei, adorei esse nosso encontro, Cristina. Foi Muito ótimo. obrigada. Nossa, que hora que passou rápido. Já gravamos Passou uma hora rapidinho, aqui de né? programa. Lindo, Que adorei, bom, adorei te ouvir. Foi assim, fluiu. A nossa conversa fluiu e não ficou obrigada. aquilo ali muito certinho. E a gente foi, acho que falamos, você falou de tudo que queríamos. Ah, o principal, Muito o bom. essencial foi falado. Agora, só para fechar, então, as pessoas, você próprio ofereceu aí um contato, um canal de contato com você. Qual poderia ser? Para alguma pergunta, dúvida, um e-mail, um Sim, ou pode perfil? ser, se vocês preferirem, pode ser pelo próprio coletivo, por meio do coletivo, ou também tem um e-mail meu, que é institucional, que é o Hoffman, que é o meu sobrenome, só que é sem um N final, é Hoff de Fátima, M de Maria, A N, um N, depois M de Maria, A R, Mar. Fica Hoffmanmar, Mar, arroba paho.org. E P-A-H-O-E. Tá. PAH, parro, Ah, né? é P, Isso. P de pato ou B de P de bola? pato, P de Ah, pato A H. H-O.org.
Ok. E, independente disso, também convido a todos que entrem lá no site, botem lá no Google, cidade, programa amigo da pessoa idosa, cidade amiga da pessoa idosa. Lá vocês vão poder, inclusive, ver todos os municípios que fazem parte. Vocês podem clicar, ver o que que tem, onde é que fica. Todos os brasileiros, municípios brasileiros, os membros afiliados também vão estar lá no site. É bastante interessante para que conheçam. E é um prazer também estar com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade. Adorei também, Mônica, estar aqui com você. Uma pena a gente não estar ao vivo, né? Mas Para acredito nós duas é que como se fosse, né? Para nós aqui é. estamos ao vivo. E a gente vai ter mais oportunidades, com certeza, de poder ter mais encontros também. Lindo, adorei. Super obrigada pelo seu tempo Obrigada, tão precioso e pela sua obrigada atenção e também. generosidade. Muito bom. Adorei te Obrigada, ouvir, gente. adorei te conhecer. Obrigada para todos vocês aí. Tchau. Bom Tchau. evento aí mais tarde. Beijo. Tchau, pessoal. Tem que correr. Qualquer coisa, mandem notícia pra gente pelo coletivo e nesse e-mail da Cristina Hoffmann, nossa entrevistada de hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde, falando da rede global de cidades e comunidades amigas das pessoas idosas. Beijo, tchau, até o mês que vem.